A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o presbítero Kleber, da Assembleia de Deus do Ministério do Jardim Iva, na Travessa Tigresa número 82. E nós estamos aqui mais uma vez, para a gente dar andamento aí a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, dessa vez de número 5, que essa aula ela será ministrada presencialmente na igreja já citada, no dia 30 de julho de 2023. E aí vamos tratar de um tema muito importante, irmãos, que vem muito a calhar aí nessa lição, que é a dessacralização da vida no ventre materno, Até onde começa a vida, irmãos? Quando que a vida começa? A vida começa no útero? Intrauterina? A vida começa fora do útero? Deus considera a vida do ser humano a partir da concepção, a partir do nascimento, enquanto está no ventre? O aborto é permitido, então, por Deus? Não é? Essas são as perguntas que nós responderemos nessa importante lição aí de número 5. Amém? Vem comigo, a gente vai aprender. Bom, nosso texto áureo dessa lição se encontra em Lucas capítulo 1, verso 31, que diz: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então a gente já começa vendo aí o nascimento, o autor já coloca aí pra gente logo o nascimento, como foi o nascimento de Jesus. Foi um nascimento miraculoso, Foi algo totalmente divino, Algo totalmente fora do entendimento humano. A Maria concebe ali pelo poder do Espírito Santo. A verdade prática: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina. Ou seja, já pela nossa verdade prática, já podemos entender aqui que a vida começa no ventre, a vida começa na concepção. Falar um pouquinho de embrião daqui a pouco, de feto, qual é a diferença de um para o outro. Mas ambos ali Deus já considera um indivíduo, já considera uma pessoa, um ser humano, não podendo então ocorrer essa prática horrorosa, essa prática abominável. E todo crente, todo cristão deve pensar dessa forma, que o aborto é uma prática abominável, embora tem 87% das pessoas aí que se diz cristão no país, flerta com a ideia da legalização do aborto, E a gente, como cristão, jamais podemos aceitar que um ser humano seja morto porque acha que está errado, que não é a hora, ou por um erro que o pai e a mãe cometeu. Vamos matar a criança como se a criança tivesse culpa. Então a gente já percebe aqui logo de cara que a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre. Então ela estava ali, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Então a vida já começa no ventre, segundo a vontade de Deus, A concepção de Cristo. Vamos falar aqui do anúncio do nascimento, a miraculosa concepção e a bênção do nascimento. Então vamos lá, primeiro subtópico nosso aqui. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação: em teu ventre conceberás e dará à luz e porás o nome dessa criança de Jesus. Diante do inusitado, a Maria pergunta: como se fará isto, visto que eu não conheço varão? Era uma donzela, era virgem, A donzela era virgem, então ela não tem varão. Então como é que ela vai engravidar sem a ajuda de um homem? A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de como se daria essa concepção sem a participação do homem, No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Então a gente percebe aí que Jesus ele nasce de uma virgem, nasce em Nazaré, isso cumprindo profecias de Isaías do Antigo Testamento ali. Então a gente já percebe aí que a concepção, que o ser humano ele é considerado um ser humano, considerado um indivíduo a partir da concepção. A miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa, ou milagrosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. O testemunho das escrituras de mulheres estéreis
que ficam grávidas, preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestão de Isabel. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar a mensagem Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. Então Deus, ele pode fazer uma estéril engravidar, né? Se o médico falar que você não tem jeito de engravidar, que você é estéril, você não tem como engravidar, Deus pode fazer uma estéril engravidar e Deus pode fazer uma virgem conceber. Uma virgem. Né? A Maria, ela até então desposada com José, mas eles ainda não tinham mantido relação sexual ainda, então ela se achou grávida, né, do Espírito Santo. Então a Maria ainda continuava sendo virgem, mesmo grávida de Jesus. E aí foi dado essa ordem a José. Você não vai tocar nela até que Jesus nasça, até que Cristo nasça. Depois que Cristo nascer, ele teve mais filhos, né? Teve 4 irmãos e mais as suas irmãs, possivelmente mais 2. A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra em idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar o caminho para o povo bem disposto. Maria, portanto, Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, a Isabel, né, que era parente de Maria ali, ela estava com o João, né, o João Batista. Ele veio preparar o caminho para Cristo. Então, ela estava grávida há 6 meses já na frente. E ela era uma mulher que já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, era uma mulher que não poderia engravidar, porque ela já está em idade avançada. E Deus abençoou Maria, abençoou Isabel com a gravidez de João. E avisa isso para Maria. Falou, a sua prima está grávida de João e você vai ficar grávida de Jesus. Né? A estéril e a virgem. Ambas vão ficar grávidas aí como um milagre, uma coisa miraculosa. Então é a bênção do nascimento. Então, o nascimento, irmãos, é uma bênção de uma criança, não importa a situação que venha acontecer. A interrupção, né? A interrupção dessa gestação, seja lá por motivo for, ele é visto por Deus como um homicídio. Tá? Não é aprovado por Deus. E aí, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é cada coisa aqui, né? Cada nome que a gente usa. Então, aqui, o embrião é um grupo de células que dá origem ao ser humano, sendo formado na fecundação pelo encontro do gameta feminino, do óvulo feminino e do espermatozoide masculino. São gametas. Chamamos de embrião o produto da concepção do segundo dia após a fecundação. Então, o segundo dia após a fecundação, segundo dia, fecundou, é chamado de embrião. Isso vai até a 8ª semana do desenvolvimento embriatório. A partir dessa 8ª semana, aí o bebê passa a ser chamado de feto. Já não é mais embrião, já é feto. Então, feto significa que os seus órgãos internos já estão formados e o feto já tem formato de bebê. Portanto, a partir daquele momento, ele precisa de crescer e amadurecer seus órgãos. Então, até a 8ª semana, isso aí, 8ª semana vai dar aí uns 2 meses, né? 8ª semana, 4 semanas, uns 2 meses, um pouquinho mais. Aí a gente está falando de embrião. A partir do segundo mês ali, que dá aí as 8 semanas, até o seu nascimento, a gente chama de feto, tá? E aí eu trouxe para os irmãos aqui o que a lei brasileira, né, hoje, o que a lei brasileira, ela trata, ela fala sobre o aborto, né? Então, aborto provocado pela gestante ou com o seu conhecimento. No Código Penal é o artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que o outro lhe provoque, pena de detenção de 1 a 3 anos de cadeia, de prisão, né? Aborto provocado por terceiro, aí é o artigo 125 do Código Penal, provocar aborto sem o consentimento da gestante. Então a pessoa que provocou esse aborto tem a reclusão de 3 a 10 anos de prisão. O artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Aí a pena de reclusão é de 1 a 4 anos. Né? Então aqui a gente está falando tudo de provocar, tá? Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou com problema mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Isso aí para a pessoa que faz o aborto. Forma qualificada, que é o artigo 127. As penas cominadas nos artigos anteriores são aumentadas de 1/3
se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e se duplicadas, se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, há um aumento de pena em caso da pessoa, da mãe, né, da gestante morrer ali fazendo o aborto. Por quê? Porque o aborto no Brasil ele é proibido, tá? Ele é proibido. Ele é um crime. Então, tem muitas mulheres que fazem aborto em clínicas clandestinas, muitas morrem, né? E se isso for acontecer da justiça pegar, então tem essa pena aí. O aborto necessário. E aí essa lei aqui, irmãos, ela foi criada há pouco tempo, tá? Então o artigo 128 aqui parava ali. O artigo 127 ficava ali. Aí o artigo 128 diz que não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então entre a gestante e o filho, eles matam o filho, eles abortam o filho para salvar a vida da mãe. Nesse caso, ele é dentro da lei, não há pena de detenção nem de reclusão. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, do seu representante legal. Então, nesses dois casos, tá? E eu não vou entrar aqui no mérito da questão, se é certo, se é errado, se concorda, se não concorda. Para mim, Kleber, tá? Para visão bíblica, o aborto ele é pecado, ele é errado, não importa de que forma for. Mas a lei brasileira, nesse artigo 128, ele abre aqui esses dois precedentes, né? Se caso a mãe correr risco de morrer e caso de uma criança que foi gerada de fruto de um estupro. E aí a gente sabe que tem várias vezes acontece, até criança de 13, 14 é estuprada e acaba engravidando. Aí nesse caso, mediante autorização da lei, tem todo um trâmite, né? Só que não pode demorar muito, porque tem um prazo ali de alguns meses para poder fazer esse aborto, para não ser perigoso. E aí isso é decidido pela justiça. E essa lei aqui, ela foi feita há pouco tempo, se não me falha a memória, 2022, 2000. Eu vou pesquisar aqui e passo para os irmãos depois aí no comentário. Isso foi feito pelo Superior Tribunal há pouco tempo, que permitiu esse aborto nesses dois casos aqui, em caso da mãe correr risco de morrer e no caso de ser uma gravidez oriunda de estupro, tá bom? Então, alguns detalhes pra gente entender como funciona. Tem países que o aborto ele é permitido em qualquer situação. Então, a mulher, ou a mãe, e a mulher não tem culpa sozinha, irmãos, é 100% de cada um. Tá? 100% culpa do pai, 100% culpa da mãe, 100% culpa do homem, da mulher, do moço, da moça. Se engravidou, eles que tem que segurar, eles têm que criar. Só que tem países que é permitido o aborto, permitido. A mulher engravida, não quer a criança, vai lá, tira e tá tudo certo. Pratica esse homicídio e tá tudo certo. No Brasil, né, só nesses dois casos é permitido, aí vai pra justiça, advogado e tal. Fora isso, no Brasil, o aborto no Brasil, tirando aqui o artigo 128, se não for pelo artigo 128, no Brasil, o crime de aborto, ele é crime, tá? Ele não é permitido, ele é proibido e se for pego tanto o médico quanto a gestante, pega a detenção aí, tá? Aí a gente vai para o nosso tópico 2 aqui, que é a cultura da morte. O projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e ao controle de natalidade. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano com alguma malformação ainda no útero materno, a maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe, o conceito da saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Então vamos lá. Primeiro, eutanásia. Os irmãos devem saber o que é eutanásia. A eutanásia é quando uma pessoa está em fase terminal ou tá não tem mais, por exemplo, morte cerebral, algum tipo de problema que não tem mais como voltar à vida. Então a família autoriza a eutanásia. A morte assistida, né? A morte dessa pessoa. A morte assistida é outra história. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, legaliza-se. Então, o projeto ideológico hoje é legalizar o aborto. A pessoa não é obrigada a ter uma coisa que ela não quer, como se o filho fosse coisa, né? Você pega um sapato, você pega um carro, você troca, você compra outro. São coisas, né? Mas o filho hoje é tratado como coisa. Então, tá no ventre, se tá no ventre, não tem problema. Não nasceu ainda, não é gente.
A gente pode matar, pode jogar fora, jogar no lixo, como se fosse coisa. Hoje é assim, há uns anos atrás, amavam-se pessoas e usavam-se coisas. Hoje a gente ama coisas e usa pessoas. Hoje mudou um pouco o negócio. E aí a legalização em suma, é isso. É mostrar que a mulher é dona do corpo dela, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E ela pode tirar esse feto a hora que ela quiser, coisa que para a Bíblia isso é totalmente proibido, né? A Bíblia não dá aval para isso, tá? Mesma coisa a eutanásia. A eutanásia é uma pessoa que está em fase terminal de uma doença e não tem volta, então ela está sofrendo ali, sofrendo, às vezes está em coma, e aí a família desliga os aparelhos e deixa ela morrer. Isso é eutanásia, isso também é proibido, isso é homicídio. A Bíblia não pode concordar com isso porque Deus salvou, Jesus ele ressuscitou Lázaro morto 4 dias, já podre, por que Deus não pode curar uma pessoa que está numa fase terminal? Né? Então isso também para Deus isso não pode acontecer. A apologia ao suicídio e ao controle de natalidade, então hoje a gente vê aí pessoas, tem sites aí, até uma orientação para os pais, para as mães que têm filhos aí, ficar muito atento, irmãos, a alguns sites de desafio, alguns sites de pessoas que fazem apologia para essas crianças se suicidarem, tá? Tem muito site na internet, tem meio fechado a coisa, que faz essas crianças querer se suicidar. Desafios, tem criança que foi internada, criança que morreu cheirando, fazendo coisas que não devia, isso é apologia ao suicídio. E também o controle de natalidade, então tem países que têm um controle de natalidade tão forte que se a pessoa engravidar sem autorização do governo, eles são obrigados a abortar e essa pessoa tem que tirar o filho porque o governo não autorizou, né? Então a gente está vendo aí esse projeto ideológico hoje, é um projeto, tá? Isso tramita hoje, e a ideia é exatamente isso, é a cultura da morte, é matar para agradar, não a Deus, para agradar a Satanás. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha da vida e da morte. Nessa concepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Que embora o ser humano livre não tem o direito de profanar o seu próprio corpo. E que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. E é interessante aqui, irmãos, eles colocam aqui essa fala, eles colocam aqui Efésios 5. Eu vou ler aqui para os irmãos para a gente poder ter um respaldo interessante. Efésios 5, 28 e 29. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Né? Então a gente percebe aí que o cuidado, né, com o corpo é algo proveniente da Bíblia. Não tem o meu corpo, as minhas regras. Até porque o corpo ele é algo que suporta muita coisa, mas chega uma hora que ele cobra, né? Eu vejo aí pessoas que usou cigarro durante 30, 40 anos, parou de fumar, o corpo se recompôs e tal, né? Mas eu vejo pessoas que fumou a vida inteira e morreu de câncer. Então o corpo chega a um certo ponto da vida do ser humano que o corpo vai cobrar. Geralmente quando ficar mais velho, o corpo vai cobrar. Né? Tem pessoas conheço pessoas que fez vários abortos e hoje teve um problema sério de útero, teve que tirar o útero, o ovário e não tem filhos, né? Então, de uma forma ou de outra, o corpo vai cobrar isso da pessoa, tá? Não existe esse negócio de você profanar o corpo com droga, com prostituição, com noitada, embalada, acordado, hoje usando narguilha. Eu vou abrir um leque um pouco mais, tá? Achando que é minhas regras, eu faço as regras do meu corpo. Sim, você pode até fazer as suas regras, mas que as suas regras sejam baseadas dentro da Bíblia. Porque mais cedo ou mais tarde, esse corpo, né, vai te cobrar. Entendeu? E o próprio Jesus vai cobrar também. Vai ter uma cobrança séria aí. Tá? Porque o corpo foi dado por Deus. Né? E a gente tem que ter muito cuidado. 1 Coríntios, olha só que interessante, 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquila tanto um como os outros.
mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então você percebe aí que não é meu corpo, minhas regras. Existem regras, irmãos, dadas por Deus, que transcende, que ultrapassa as minhas regras. Você entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser? Eu posso, irmãos. Eu posso sair daqui agora, chegar no bar e tomar uma cerveja. Embora não goste, não sou chegado, eu posso. Eu posso me viciar nisso, eu posso perder minha salvação, eu posso beber tanto e acabar com uma cirrose. São regras, irmãos, do próprio corpo, porque não é você que faz, vem pelo próprio Deus, tá? Então, algumas doenças, diabetes muito alta, então, algumas doenças provêm pro corpo, porque nós procuramos, porque a gente acha que é o meu corpo, minha regra, eu faço como eu quiser, só que tem regras, né? Tem regra. Eu tenho um carro, meu carro, minha regra. Ponto. Só que se eu andar com o carro em primeira e não mudar a marcha, eu vou estourar o motor. Então, é uma regra que o carro tem uma outra regra. Você tá entendendo? São duas regras. A minha regra e a regra do carro. O carro tem que andar em primeira, depois em segunda, em terceira. Se eu andar só em primeira para tudo que é lado, vai chegar uma hora que o motor vai estourar. Porque a regra do carro não aceitou a minha regra. Você entendeu? Então, meu corpo pode aceitar a minha regra até um certo ponto. Depois é a regra do próprio corpo. E aí o corpo vai cobrar essa regra de mim que eu impus, tá? Então, acho que ficou claro pros irmãos aí, né? Como que funciona o negócio. A prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Lembrando que o embrião até 2 meses, a partir dali feto. E o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione, e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, né? 9 meses. Então, da fecundação entre o pai e a mãe, ali no ato sexual ali, até o nascimento, são 9 meses ali que esse embrião fica ali, vira feto, ele fica se desenvolvendo ali, através dentro de uma bolsa ali, né, de uma placenta, dentro da água, com cordão umbilical, aí, pegando os nutrientes para poder se formar, para poder nascer. Algo que foge à razão. Né? É algo que foge à razão. É algo assim, o parto, uma criança, um ser humano dentro de outro, é só Deus que, mano, não dá para falar que isso foi criado por acaso. Né? Não dá, a gravidez, um homem e uma mulher fecundar uma criança, a criança ficar dentro da mulher e desenvolver. Irmãos, não dá o homem no ato sexual ejacula, aí sai o esperma fica numa bolsa escrotal, porque a temperatura da bolsa ela é mais fria que o corpo tem a 36, a bolsa escrotal é de 35 a 34, tem que ficar mais frio, porque senão mata os espermatozoides. Irmãos, Deus pensou em tudo. Tudo que tinha que ser feito para que o ser humano pudesse procriar, pudesse coexistir, Deus pensou. Né? O homem tem o órgão sexual todo para fora, a mulher tem o órgão sexual todo para dentro, já preparado para que essa criança fique dentro da mulher, e dentro da mulher ela passe aquela gestação, ela gruda na parede do útero ali, aquela célula que se transforma em 2, depois em 4, em 8, em 16, e assim vai, né? E aí fica ali, depois cria a placenta, a bolsa de água, que aí tem o cordão umbilical que sai não sei de onde, e ele pega a parede do útero, e ele sai que nem se fosse uma mangueira na parede do útero, gruda na parede do útero ali, e ali aquela criança vai absorvendo ali todos os nutrientes que a mãe ingere. Irmãos, você vai falar pra mim que isso é criação do acaso? Que isso é criação da explosão do Big Bang? Faça-me um favor, vai. Por mais... Eu não vou falar burro, que eu vou maltratar o burro. Por mais incauto, por mais insensato que seja um ser humano, não dá pra falar que isso não vem de Deus, irmão. É impossível. É impossível você falar que o nascimento de uma criança, da concepção ali, do ato entre o homem e a mulher até o nascimento, aquilo é uma coisa do acaso. Não irmão, tudo certinho, tudo coabita certinho. A sua sequência correta. Não vem falar pra mim que não foi Deus que fez, porque não dá, não cola. Aí a prática do aborto. Aí vem o homem com as suas invenções e cria essas leis horrorosas. No termo gestação, que vem do latim gestatione, se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional, que é o aborto espontâneo, pode acontecer. Nesse caso, foi Deus que quis, e quando Deus quer, ponto final. Se Deus colocou o ponto final ali numa gestação, ele fez o aborto, ele é o dono da vida, irmãos. Ele manda, não temos que discutir nem falar nada. Foi a vontade de Deus, ponto. Assim como o filho de Davi. Davi, teu pecado foi transpassado, mas o filho que nasceu com Betseba, esse não viverá. Esse eu vou pegar pra mim. Deus foi lá e pegou e ponto, irmãos. É Deus que manda e ponto final. E Deus falou que ia morrer, que ele ia levar pra ele. Acabou. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Né? A gente vai ver aí em Êxodo 21, 22 e 23. Êxodo 21 aqui, 22 e 23. Olha que interessante aqui, irmãos. Que tá falando aqui, ó. 21, 22. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado porque é dinheiro seu. Deixa eu ver se eu abri no lugar certo.
Êxodo 21, 22 e 23. Êxodo 21. Se alguns homens pelejarem e ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e os juízes, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Então você já começa a perceber aí que era crime, tá? Que era crime. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Amém? Então a gente já percebe aí que a Bíblia também condena o aborto. A sacralidade da vida. Nosso último tópico aqui. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. Não tem outra explicação, irmãos. Infelizmente, vocês podem tentar, vocês podem falar, não tem como. Do jeito que é feito, não tem como. O autor e a fonte originária do fôlego da vida. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção do útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quando as ações de manipulação de sua consciência e desrespeito à vida humana. Então aí a gente percebe que quando você deixa de ser absoluto para se tornar relativo, você abre um leque, você abre vários caminhos, e isso é um perigo, irmãos, é um perigo, tá? O aborto, eu concordo com o aborto se eu já relativizei. Se eu colocar o se, entretanto, contudo, eu já relativizei. E quando eu relativizo, eu abro uma brecha enorme, tá? Não importa o motivo, o aborto ele é contra a palavra de Deus. Ah, mas se acontecer isso, quer dizer, a criança que tem menos culpa vai ser culpada. Né? Então a gente já percebe aí que a vida é inviolável, entendeu? E eu não posso abrir concessões em relação a isso, por mais que tentem me convencer do contrário. O começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi corrobora com a pessoa o rei Davi corrobora com a pessoa e é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama de todos os processos informativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a vida. Por conseguinte, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino e feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejo ou capricho humano. E aí eu quero ler aqui em Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, para a gente poder esclarecer bem essa passagem. Capítulo 1 de Jeremias diz assim: ainda antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ou seja, antes que te formasse no ventre, possivelmente antes que te formasse, antes da fase de feto, fase embrionária ainda, porque a fase embrionária é aquilo que eu falei, 2 células, vira 4, vira 8, vira 16, nesse momento Deus já conheceu, nesse momento já tem a vida, então a vida começa nessa hora aí, antes que te formasse no ventre, te conheci, diz a palavra do Senhor. E aí, o direito de nascer dessa criança é assistido por lei, tá? Não pode ser interrompido por um capricho humano. Então, eu saí, fui pra balada, não resisti, aí engravidou, e aí agora? Aí o pai, não, vamos abortar, aí o pai, o procriador, porque pai, né? Eu acho que pai é aquele que tá ali, que tá criando, tá ajudando. O procriador tem um monte. Então o procriador pega a moça, não, vou te pagar pra você fazer um aborto. Porque a gente não pode ter filho agora. Como você vai? Eu nem te conheço. Foi uma vez só, a gente saiu e aí agora você tá grávida. Quer dizer, por um erro do homem e da mulher, não vou falar pai, não vou falar do homem e da mulher, essa criança vai pagar? Ela tem culpa do quê, irmãos? Porque assim que ela formou-se ali, as células uniu, Deus já colocou a vida, ela já é conhecida de Deus. E ele vai matar essa criança? Porque você errou por um capricho, por um quero? Né? Depois aí aguenta o tranco.
A posição cristã, a igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que todas as ideologias que secularizam os princípios bíblicos devem ser combatida, né? Então aí a gente tem aí 2 Timóteo, para a gente poder ter um respaldo bíblico aí. 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 8. 2 Timóteo 3, 8. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ou seja, tudo isso tem que ser combatido. Tá? Então a gente percebe o combate a essa coisa horrorosa que é o suicídio assistido, que a pessoa ela tem consciência da situação dela, né? Mas ela sabe que não vai ter recuperação, então ela mesma aceita se matar. É o suicídio assistido. A eutanásia, a família que autoriza. O aborto, a gestante que autoriza. Então tudo esse monte de lixo, vamos falar assim, tem que ser combatido pela igreja cristã através do princípio bíblico. A gente não pode ceder a esse erro, a gente não pode relativizar esse tipo de coisa. Ah, mas não tem mais jeito. Ah, se não tem mais jeito, não tem problema, pode morrer. Não. Só quem designa isso no momento certo é Deus. Ele é que tem o poder de tirar a vida na hora que ele achar que tem que tirar e dar a vida na hora que achar que tem que dar. Nós não temos esse poder. Nós temos o dever de obedecer à vontade do Senhor. Amém? Vamos aqui para a nossa conclusão. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Então você, como crente, como cristão, precisa tomar a posição de que a valorização da vida, a dignidade da pessoa, o direito imutável da vida é uma coisa bíblica e você tem que defender isso. Tá certo? É o nosso pensamento. Deus, ele é contra o aborto, ele é contra o suicídio, ele é contra a eutanásia, ele é contra isso tudo que o mundo secular aprova. Amém, meus amados? Que Deus abençoe os irmãos, mais uma aula nossa. Deixa aí o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like aí se você gostou. Deixa a sua dúvida lá nos comentários. Temos professores aí que podem responder suas dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos mais uma vez. Que fiquem na paz do Senhor. E até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.